Graças a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Aliança, os irmãos que estão nos acompanhando através do canal no YouTube. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pai, nós te glorificamos nesta noite, Pai, porque estamos diante do Senhor, meu Pai, como vasos. Vasos, meu Pai, que talvez estejam apresentando defeitos, trincas, rachaduras, Pai. Vasos que estão vazios, ou às vezes cheios, mas não cheios daquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. E nós estamos diante do nosso oleiro, daquele que refaz, daquele que restaura, daquele que cura, daquele que abençoa, daquele que muda a história, daquele que transforma o cenário, daquele que muda a sentença. Nós queremos ser na Tua presença, Pai, vasos de honra, vasos para a Tua glória, vasos para engrandecer o Teu nome, Pai. Vasos de bênção dentro dos nossos lares, na vida dos nossos familiares. E nós precisamos que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com a Tua mão saradora, com a Tua mão curadora nesta noite, Pai. Tirando de nós aquilo que tem nos impedido de ser vaso de honra na presença do Senhor, Pai. Estamos aqui, Pai, em mais um culto presencial do Desperta Débora. Mães de joelhos e filhos de pé, Pai. Onde nós representamos aqui a nossa casa, onde nós somos coluna, meu Pai. E a coluna, ela precisa estar, meu Pai, bem estruturada, bem fortalecida, meu Pai, para sustentar, Pai, tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O nosso ministério, o nosso primeiro ministério, que é a nossa, Pai, família. Que adianta nós estarmos muitas vezes com o microfone, Pai, nas mãos, atrás de um púlpito, em cima de um altar, se primeiro nós não formos moldados, tratados, ensinados, preparados pelo Senhor, Pai, para sermos, meu Pai, boca do Senhor dentro da nossa casa, boca que abençoa nossos filhos, boca que abençoa o nosso casamento, boca que abençoa a nossa vida financeira, o nosso trabalho. O Senhor conhece as nossas deficiências, as nossas fraquezas, as nossas limitações e a maneira com a qual cada um de nós entrou aqui nesta noite, meu Pai. E nós queremos dar liberdade para o Teu Espírito Santo, Pai, agir e atuar no nosso meio nesta noite. Aviva a Tua obra no meio dessa igreja, meu Pai, que numa atitude de fé deixou a sua casa, meu Pai, desceu à casa do oleiro, que é a casa de oração, que é a casa da Tua presença, Pai, que é onde nós somos curados, restaurados e levantados pelo Senhor, Pai, para sermos pessoas melhores, Pai.
Entregamos essa noite nas tuas mãos, Pai, porque eu sei que o buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois sem
aplauda o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Já quero convidar, né, o conjunto de Déboras para se organizar para louvar. Gostaria de perguntar se temos algum visitante no nosso meio nessa noite. Tem uma família ali que eu não sei se já veio no culto, né? Vocês já vieram no nosso culto Desperta Débora? Sejam bem-vindos, viu? Quero também dizer para os irmãos, né, que como sempre, a nossa arquinha está aqui, você pode depositar o seu pedido de oração. Se você quiser escrever, né, daqui a pouquinho a irmã Genilza vai descer do coral e você pode pedir para ela o papel, a caneta, fazer o seu pedido. Você pode colocar aqui a sua fotografia, sua peça de roupa, sua chave, aquilo que você desejar colocar. No final nós faremos o nosso clamor. Enquanto o coral das Déboras louva, você tem a oportunidade de adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Queria pedir para a Dani ungir aqui, por favor, Dani. Rosária, mandei no WhatsApp do Braia aí, Ditosa Cidade, playback, e a Glória da Segunda Casa, playback, tá? Coral Desperta Débora cumprimenta a todos com a paz do Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente,
Deus abençoe o coral. Para nós prepararmos ainda mais o nosso coração para a palavra, né? Quero dar uma oportunidade para os filhos do irmão Antônio. Eles vão estar louvando agora. A pastora Júnia já pode também se posicionando. Daqui a pouco nós vamos para a palavra. Eu abro mão dos meus maiores
ficar de pé e vamos declarar esse refrão, irmãos? Deus abençoe vocês, viu? Que vocês continuem sendo usados pelo Senhor. Fico com saudade, né, de quando os meus eram criança e não tinha vergonha. Quando cresce fica tudo com vergonha, né, irmãos? Mas é assim mesmo, né? A gente ensina a criança no caminho que deve andar. O irmão Antônio com certeza está fazendo a parte dele. Mês passado eu falei para a missionária Ocione aqui, quando ela pregou aquela palavra sobre a autoridade, que coisa boa é quando a gente ouve uma palavra e a gente sente a sensação de dever cumprido. Então que você invista aí, né, na vida espiritual do seu filho, encoraje ele, impulsione ele, né? Em nome de Jesus. Pastora Júnia, vamos orar pela palavra nesse momento, né? Te adoramos, Deus, mais uma vez, Pai. Porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Tua palavra é alimento, tua palavra é sustento. Tua palavra, ela mata a nossa fome espiritual e ela sacia a nossa sede, Pai. E nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento, pedimos ao Senhor que abra, Pai, o nosso entendimento, que abra a nossa visão espiritual e que abra, Senhor, o nosso coração, para que a tua palavra, meu Pai, ela seja entronizada nesta noite, para que a tua palavra ela venha de encontro, Pai, à nossa necessidade, Pai. Que a pastora Júnia nesta noite seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, Pai. Usa ela com autoridade, que no abrir da boca dela seja dadas as palavras com confiança, Pai, para atingir o alvo aqui nesta noite, meu Pai. Nós abençoamos essa palavra, abençoamos a vida dela, entregamos esse momento nas tuas mãos. Tira do nosso meio a distração, o sono e o cansaço, para que nós possamos absorver o melhor nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Deus, aleluia. Que coisa gostosa é sentir a presença do Senhor, amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem mais delongas, nós vamos já abrir a palavra do Senhor. Antes eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma alegria poder assumir essa tribuna para falar do amor de Deus, para poder falar da palavra dele. Para mim é uma honra. Abra suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías 38. Nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 1, amém? Isaías 38, aleluia. Irmãos, desde que eu cheguei aqui, o Senhor está testificando a palavra. A irmã Euseni abriu o culto com a palavra do oleiro, né? Desce à casa do oleiro, ali eu te mostrarei. Depois nós cantamos aqui no coral a glória da segunda casa. E hoje Deus me trouxe uma palavra de restauração. Deus me trouxe uma palavra de renovo. Quando a missionária, amém, né? Irmã Euseni leu, nós sabemos que essa leitura do vaso, o vaso quebra na mão do oleiro e Deus faz ele de novo. Deus como nosso oleiro. Eu não vou gastar tempo nessa palavra porque não é ela que nós vamos ministrar. Mas eu quero falar de restauração, de fazer de novo. Não está dando certo não? Então vamos começar de novo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se o Senhor tem te abençoado e algumas coisas precisam chegar no lugar, eu quero te dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém? Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Somente mais uma oração, Pai. Diante da tua palavra, nós colocamos a nossa vida, meu Deus. Queremos te pedir que o Senhor ministra nos nossos corações através da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é a verdade, porque o Senhor é a verdade. Então, Deus, testifica no nosso coração a tua palavra, e que a tua palavra, meu Deus, possa ser plantada nos nossos corações como uma semente em uma terra fértil. Meu Deus, que essa semente possa brotar, possa crescer, possa frutificar, e que esses frutos venham a permanecer para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar? Aleluia. Irmãos, eu confesso que desde que a irmã Euseni pediu que eu trouxesse a palavra nesse Desperta Débora, eu tenho orado ao Senhor, falado com Ele para que falasse no meu coração a respeito de uma palavra sobre a família. Porque se tratando de família, irmãos, nesses últimos dias nós estamos em caráter de emergência. Meu Deus, as famílias estão sendo destruídas, as famílias estão sendo descaracterizadas. Nós estamos vendo aí casamentos destruídos, filhos, irmãos, quantos filhos nesse ano o diabo teve êxito na vida dos nossos filhos. Quantos filhos foi alcançado pelas drogas esse ano, pelo homossexualismo esse ano? Quantos filhos saíram da presença de Deus, da casa de Deus, e está vivendo uma vida lá no mundo? Irmãos, se tratando de família, nós estamos em caráter de urgência. E a igreja do Senhor Jesus não pode se acomodar. A igreja do Senhor Jesus precisa se levantar. Irmãos, nós precisamos permanecer. O Senhor me deu uma palavra de ordem naquela vigília que eu ministrei aqui, uma palavrinha pequenininha que Deus mandou eu falar para a igreja, e eu tive que falar a palavra de ordem naquela vigília, e hoje e para sempre nas nossas vidas é permanecer. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, mas eu quero dizer, permanece. Ainda que tem choro, ainda que tem destruição, ainda que tem tristeza, ainda que tem angústia, ainda que tenha desespero, não desista, permanece. O Senhor fala com Ezequias, irmãos, eu acho essa palavra tão forte. Eu mais meu esposo já ministramos encontro de casais essa palavra. Nós ministramos aqui no culto de quarta-feira essa palavra, nós dois juntos. É uma palavra muito forte. O próprio Deus chegar diante de nós e dizer: coloca em ordem na tua casa. Se o Senhor estava com essa ordem para a vida de Ezequias, coloca em ordem, é porque alguma coisa estava em desordem. Tinha coisa bagunçada naquela casa. E aí o Senhor vai e chega diante de Ezequias e fala assim, através do profeta Isaías. Ele fala assim: olha, coloca em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você morrerás e você não viverás. Existia um decreto de Deus para a vida de Ezequias. Porque eu não sei. A Bíblia não relata com clareza o que estava acontecendo na família de Ezequias. O que estava acontecendo naquela casa. Por que a ordem de Deus foi: coloca em ordem, conserta a tua casa. Eu não sei qual que é a situação que está a sua casa hoje. Mas talvez a palavra de ordem para nós hoje é: conserta a tua casa.
Primeiro, porque nós não temos mais tempo. Eu gostaria de dar uma notícia para a igreja: Jesus está voltando. E Ele virá para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dEle. E nós não temos mais tempo, viu? Talvez você não morrerás. Talvez essa ordem de morte na sua casa ainda não chegou. Mas Jesus virá. Os meninos cantaram que o encontro do noivo. Irmãos, está muito perto o nosso encontro. Jesus está às portas. E Jesus precisa encontrar uma igreja adornada, uma noiva preparada, uma noiva com trajes brancos, imaculada. E muitas vezes, irmãos, por causa da correria da vida, talvez da situação que nós estamos vivendo, a família tem ficado de lado. Quantas distrações tem tido dentro da nossa casa? Quantas distrações tem tido na nossa família? Quantas vezes o adversário da nossa alma tem entrado com um sapatinho de algodão? Nós nem estamos percebendo, mas o diabo está tendo legalidade na nossa casa. Às vezes a gente nem está atento, mas o diabo está tendo legalidade na vida dos nossos filhos. Igreja, uma coisa que eu tenho orado nesses últimos anos e pedido a Deus é discernimento, para Deus me mostrar aonde é que eu estou errando, aonde é que Deus precisa me levar para a gente encontrar uma situação de equilíbrio. E nesses últimos dias o grito de socorro é esse: Senhor, me dá um espírito de discernimento, me mostra o caminho. Porque às vezes, eu costumo dizer isso e é uma verdade, às vezes o vento sopra dentro da nossa casa, não é porque as coisas estão complicadas e a casa vai cair, ou o barquinho vai naufragar, não. Muitas vezes o vento sopra porque Ele está colocando algumas coisas no lugar. Algumas coisas precisam de conserto. Quem aqui gosta de faxina? Deixa eu ver. Eu gosto de faxina porque depois fica tudo tão limpinho, né? Tão gostoso. A gente olha para a parede, a gente não vê mais aquela telha de aranha que fica incomodando. Toda hora a gente passa o olho naquela telha de aranha, toda hora. Aí a hora que a gente faz a faxina, ai que alívio, você olha para lá, não tem mais aquela telha de aranha te incomodando. Mas muitas vezes, para a gente dar a faxina, causa transtorno. Causa transtorno. Quantas coisas você precisa tirar do lugar quando é para dar uma faxina? Lá em casa a gente costuma colocar muitos documentos em cima de guarda-roupa. Aí no dia da faxina a gente tem que tirar aquelas coisas de cima do guarda-roupa, né? Tira tudo do lugar. Então, para a gente dar uma faxina, muitas vezes a gente precisa tirar as coisas do lugar. Nem sempre é bom. Hoje eu tenho muita dificuldade para mim dar uma faxina na minha casa, porque eu tenho um probleminha na coluna. Eu tenho não, né? Ele está aqui por enquanto, né? E ele me impede de fazer muitas coisas. Eu tenho limites. Então hoje eu tenho dificuldade. Muitas outras pessoas aqui também às vezes encontram dificuldade de dar uma faxina. É desconfortável em alguns momentos, mas a faxina é necessária. Muitas vezes nós acumulamos lixo. Muitas vezes nós acumulamos coisas que não prestam dentro da nossa casa. Coisas que era para a gente ter descartado há muito tempo, mas está ali. Às vezes nós deixamos alguma coisa ali e ela vai criando crosta, e ela vai criando aquela sujeira. Às vezes, irmãos, é necessário. Faxina é necessária. Quantas vezes nós empurramos a sujeira para debaixo do tapete, né? Às vezes estamos com muita pressa, com a correria do dia a dia. Algumas coisas que precisam ser resolvidas em caráter de urgência.
mas por causa da correria da vida, a gente vai e empurra a sujeira para debaixo do tapete. Mas eu quero dizer para os irmãos que o acúmulo de lixo, ele pode trazer algumas dificuldades, algumas doenças. Quando nós acumulamos lixo, pode causar contaminação. A contaminação pode trazer doença. Para e pensa comigo, tenta caracterizar essa situação que eu estou falando para a igreja. Quando nós acumulamos lixo, dá mau cheiro. Quando nós acumulamos lixo, pode trazer doença. Irmãos, é necessário faxina. Lá em casa, toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, nós damos uma faxina na casa. Nós estamos falando da casa física, né? Mas a nossa casa, ela precisa passar por faxina, por transformação, por limpeza, por ordem. É necessário sentar para colocar as coisas no lugar. Irmãs, amadas irmãs, esposa, mãe, como nós, como mulheres, como nós temos facilidade de acumular lixo. Como nós temos facilidade de guardar aquilo que não presta dentro de nós. Quantas mágoas você fica remoendo. Quantas situações complicadas que você passou, que já passou, e que você ainda fica remoendo. Sabe o que é isso? Vai te causando doença, vai te causando feridas. E muitas vezes você nunca consegue ser curada, porque toda hora você consegue sangrar aquela ferida, que muitas vezes está querendo cicatrizar, mas você acaba ferindo aquela ferida de novo. Você acaba sangrando aquela ferida de novo. E nós que somos mulheres, nós temos facilidade que isso aconteça. Eu costumo dizer que a mulher, como ela tem facilidade de guardar isso, o esposo sai para trabalhar e ele está lá trabalhando, cansado, suado, muitas vezes não tem horário de comer direito, não come direito. Aí ele está doido para chegar em casa para tomar um banho, para comer uma comida bem feitinha, para poder ficar com a esposa tranquilo. Mas só que enquanto o homem está lá trabalhando, cansado, né, estressado com tanta coisa do trabalho, a mulher está lá em casa, arrumando a casa e lembrando do passado. E aquele bichinho vai ver quando ele chegar. Porque tal ano assim, ele me feriu muito. Ele me machucou demais. E aí a mulher está lá lavando vasilha e pensando, né? Nós temos disso, né? Nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue lavar uma vasilha, pensar nas crianças que estão na escola, pensar no lanche que precisa ficar pronto e pensar naquilo que o marido, ou o que aconteceu com a gente anos atrás. Que talvez o marido já até pediu perdão, talvez foi uma situação que aparentemente poderia estar resolvida, mas como nós temos facilidade de guardar isso, aí a mulher está remoendo isso tudo. Quando o marido bate na porta para poder chegar em casa cansado, irmãos, ele encontra uma mulher armada, furiosa. O marido quer entrar para tomar um banho, descansar, comer uma comida, e está lá a mulher: bichinho, você vai ver comigo, de cara feia, de cara amarrada. O marido vai chegando: ops, tira o sapato, porque eu passei o dia inteiro limpando essa casa. Só que a brabeza dela não é porque a casa está limpa, a brabeza dela é porque ela lembrou que o marido feriu ela tantos anos atrás, e ele nem sabe por que essa mulher está tão nervosa. Ele nem sabe, meu Deus, por que aconteceu com essa mulher, meu pai? E a mulher está furiosa, querendo descontar nele algo que aconteceu muitos anos atrás. O que essa mulher está fazendo? Ela está sangrando a ferida nela de novo. E é sobre isso que eu quero falar. Quantas vezes nós conseguimos acabar com a nossa família, com o nosso casamento, porque nós acumulamos lixo, porque nós acumulamos coisas do passado,
porque nós gostamos de ficar doente e gostamos de ver a ferida sangrar. Irmãos, não é porque nós nunca vamos ser feridas, nós vamos ser feridas, isso é parte do ser humano, isso vai acontecer em algum momento na nossa história, nós vamos ser feridas, nós vamos ser machucadas, mas Deus, Ele é capaz de curar as feridas. Eu quero que vocês entendam que nós somos totalmente dependentes de Deus, e quando Ele cura, e quando Ele sara, nunca mais sangra. Às vezes você olha para a cicatriz, você até lembra daquela dificuldade que causou, mas você olha para a cicatriz, é apenas uma cicatriz. Ela não te dói, ela não te causa dor, ela não te causa mais infecção, ela não sangra mais. Muitas vezes nós precisamos desse discernimento. É necessário a gente arrancar o lixo de dentro da nossa casa. Pastora Júnia, mas a minha casa está tão limpinha, eu tenho aquele toque de limpeza, né? Eu limpo tudo, mas e essa casa aqui, como é que está? Você tem feito uma faxina nessa casa aqui? Você tem arrancado tudo aquilo que o diabo tem trancado dentro do seu coração ou dentro da sua mente? O diabo, ele entra de sapatinho de algodão e depois ele acomoda num espaço que, se a gente não atentar, ele não sai mais. Eu admiro uma irmã de Rubiataba. Nós estávamos passando uma dificuldade muito grande na igreja de Rubiataba, muito grande, parecia que não ia ter fim. E ela chegou, nós fomos visitar ela e nós oramos. E ela chegou no pastor Wenderson e falou assim: pastor Wenderson, se Deus não está presente na casa, se Deus não está ocupando a casa, o diabo está lá, pastor Wenderson. E eu prestei atenção naquilo que essa irmã me falou, eu falei assim: pronto, olha o discernimento de Deus. Se Deus não está ocupando a sua casa, se Deus não está ocupando todo o espaço, existe alguém que está ocupando aquele espaço. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque o diabo, ele não pede licença, ele é atrevido. Apocalipse 3, capítulo 12, se eu não me engano, Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso? Esse é o Espírito Santo, isso é Jesus. Ele bate na porta. Agora o diabo não, ele arromba a porta. Ele estronda e entra na nossa casa de uma maneira muito terrível. Nós precisamos ficar atento, igreja, com a situação da nossa casa. Irmãos, isso aqui é Desperta Débora. Isso aqui é mães de joelho, filhos de pé. E por que não falar mães de joelho e uma família de pé? A nossa casa, ela precisa estar de pé na presença do Senhor. Quando a gente vai falar de reforma, de faxina, de reforma, é uma coisa que traz incômodo, mas é necessário. Às vezes a nossa casa, ela precisa passar por reforma, a nossa casa física que eu estou falando. Às vezes tem uma parede que há tantos anos está ali, às vezes a construção não foi feita adequadamente, aquela parede ela precisa ser derrubada. Às vezes a esposa quer aumentar a cozinha, né? A mulher quer aumentar a cozinha da casa e aquela parede precisa ser derrubada. Mas quando nós falamos de reforma, reconstrução, irmãos, mas que bagunça, né? Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário o vento soprar, a bagunça chegar. Às vezes é necessário a gente espalhar alguns destroços. Às vezes é necessário a gente espalhar alguns cacos para poder fazer de novo. Quando a irmã Zeni leu a questão do oleiro, a Bíblia fala que o oleiro, ele é Deus. E o vaso somos nós. E é possível reconstruir o vaso, assim como o Senhor falou para o povo de Israel, que faria com o povo de Israel.
o povo oscilava na sua fé, o povo oscilava nos seus temperamentos. Aí Deus fala com Jeremias, fala: olha, desce à casa do oleiro e presta atenção naquela obra. Ele faz o vaso. De repente o vaso quebra na mão do oleiro. Aí é necessário recomeçar tudo de novo. E ele faz o vaso perfeito. Muitas vezes o Senhor permite que esse vaso quebre na mão dele. Mas o próprio Deus junta os cacos e te faz de novo. Não está perdido. A situação não está perdida. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito para sua família. Ainda tem jeito para o seu esposo. Ainda tem jeito para os seus filhos. Não está tudo acabado. Quando Deus fala com Isaías, para falar com Ezequias, na questão da morte dele, existia um decreto de Deus aqui na vida de Ezequias. Mas eu quero continuar lendo no versículo 2, que diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para nós hoje. Qual que é o argumento que nós temos para mudar o decreto de Deus na nossa vida? O que você tem para falar para Deus hoje? Para mudar o decreto de morte. Porque existia um decreto de morte na vida de Ezequias. Deus falou que ele ia morrer e ele não ia viver. Mas aí Ezequias virou o rosto para a parede. E Ezequias, ele tinha uma intimidade com Deus. Ezequias tinha argumento para que a história dele fosse mudada, fosse transformada. Será que nós temos argumento para Deus hoje mudar o decreto que existe na vida dos nossos filhos? Será que nós temos um decreto? Será que nós temos argumento para Deus hoje mudar um decreto que existe na vida do nosso marido, da nossa mãe, do nosso pai? Será que você tem intimidade com Deus o bastante para falar com Ele para mudar esse decreto? Irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter depósito com Ele, porque o dia mau, ele bate na porta de todo mundo. O dia mau chega para o feio, para o bonito. O dia mau chega para o rico, para o pobre, para o magro, para o gordo. O dia mau chega. E você está preparado para quando o dia mau bater na sua porta? Você está preparado para Deus chegar diante de você e dizer: olha, prepara a tua casa, coloca em ordem, porque você vai morrer. Qual que é o argumento que você vai chegar diante de Deus para mudar o decreto da tua casa, para mudar o decreto da tua família? Irmãos, eu admiro a Abigail. Meu Deus, que mulher poderosa, que mulher sábia, que mulher boca de Deus, maravilhosa. Eu costumo dizer que a Abigail, ela tinha um domínio psicológico muito grande, um domínio emocional muito grande. Abigail tinha um marido, a Bíblia fala que ele era filho de Belial. O que é isso, pastora Júnia? Ele era um bêbado, ele gostava de beber. A Bíblia fala que ele era de coração mau.
Ele era um homem ruim, ele era um homem mau, ele era um homem de palavras torpes. Que é isso, pastora Júnia? Um homem que gostava de xingar. Eu não sei quantos palavrão Abigail ouviu, eu não sei, mas que essa mulher mudou a história da casa dela, ela mudou, com a atitude dela. Abigail também teve argumento para mudar a história da casa dela, porque a história da casa de Abigail também era morte. Davi chegou lá e falou assim: olha, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todos da casa. Abigail, com a sua sabedoria maravilhosa, ela foi lá caladinha, viu? O marido dela estava em festa, com certeza já estava embriagado, já estava muito bravo, porque tinha brigado com os homens de Davi. Então Nabal falou algumas palavras desmerecendo Davi. Davi não gostou. Davi mandou um de seus homens e ameaçou toda a casa. Então Abigail, com a sua sabedoria, caladinha, ouvindo um dos seus homens, falou para ela, falou assim: olha, Davi falou que vem com seus homens. E Davi era muito temido, porque o Davi tinha homens valentes ao teu mandado. Então Davi era muito temido. Então existia uma ameaça de morte para dentro da casa de Abigail. Abigail, caladinha, foi lá resolver o problema. Chegou diante de Davi e falou: perdoa o meu marido, põe a culpa dele sobre mim, perdoa a tua serva. Eis aqui tanta comida, tanta bebida que eu trouxe para os seus homens, mas que das suas mãos não derrame sangue, porque senão, olha irmãos, ela foi boca de Deus. Ela chegou diante de Davi e ela também profetizou: não faça isso não, Davi. Não derrama sangue das suas mãos, porque senão você não vai herdar o trono. Davi ainda não tinha herdado o trono. Então ela falou assim: não derrama mais sangue, porque senão você vai ficar sem o seu trono. Então não faça isso com a minha casa, com a minha família, mas perdoa a tua serva. Então Davi foi e perdoou Abigail. Abigail chega caladinha, porque o marido ainda estava embriagado, estava bravo demais da conta. Eu não sei como que seria a situação se ela tivesse falado naquela mesma hora, mas a Bíblia fala que ela esperou no outro dia, quando já tinha acabado a bebida, o álcool do marido. Ela sentou com o marido, contou tudo o que aconteceu. A Bíblia fala que Nabal ficou em silêncio, mas que e ele foi acometido por uma doença de morte. Ele morreu, mas a casa de Abigail ficou intacta. Qual que é o argumento que você tem para Deus livrar a sua casa? Qual que é o argumento que você tem? Qual que é a sua ação? Qual que é a sua imposição para Deus livrar o seu lar, a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo? Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, olha o que a Bíblia fala: para Deus não há nada impossível. Eu não sei qual que é a situação da sua casa, mas talvez para os seus olhos, você está olhando a pastora, está ouvindo a pastora Júnia falar isso aqui tudo, mas talvez você está falando: mas é porque a senhora não sabe como que é a situação lá na minha casa. Aos seus olhos pode ser impossível, amada, mas eu quero te dizer para você, mulher, homem, jovem, criança, que está aqui nessa noite: para Deus não há nada impossível. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem pedido, orado, clamado, muitas vezes gritado, muitas vezes com choro. O nosso Deus é muito mais poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse, pastora Júnia? O poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos clamar. Nós vamos fazer o clamor das Déboras aqui na frente agora. E eu não sei o que você vai falar para Deus, mas Ele está aqui para te ouvir. Se você não tiver palavra, chore. Se você não tiver argumento, grite na presença do Senhor. Mas venha aqui para o altar e clame ao Senhor, para Deus fazer uma diferença na sua vida.
Hoje é o dia de você argumentar para a sua família ser liberta, ser transformada, para Deus mudar decreto, para Deus mudar a tua causa. Venha todos para frente, todos. Aleluia. Quanto mais perto do altar, melhor. O altar aqui, ó, irmãos, tem fogo, tem presença, amém? A presença de Deus aqui está forte, aleluia. Vem e você vai clamar, você vai falar com Deus, é o clamor das Déboras. Quem puder ajoelhar, fique de joelho, mães de joelho e filhos de pé. Mas quem não puder ajoelhar, não precisa, mas vamos clamar. Amém? Fale com Deus a sua situação. Conta para Ele o que você está passando com a sua família, o que você está passando com o seu esposo, com seus filhos, o que você está passando com a sua mãe, com o seu pai. Mas ore, fale com Deus. Oh Jesus, aleluia. Oh meu Deus. Quantas situações, Pai, nós enfrentamos, que é situação tão difícil, meu Deus. Quantos problemas, meu Pai, que nós enfrentamos, problemas tão difíceis, meu Pai. Aos nossos olhos, meu Deus, parece que não tem mais jeito. Mas o Senhor chega nessa noite e fala conosco de uma maneira poderosa. Que ainda existe solução para os nossos problemas. Que ainda existe, meu Deus, vida para chegar dentro da nossa casa. Que ainda existe cura, libertação, transformação para a nossa casa, para o nosso lar. Por isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo, contempla a tua igreja. Contempla essa mulher, meu Deus, de joelho, essa mulher que clama, essa mulher que ora. Contempla esse homem, meu Deus, que está aqui em oração, meu Pai. Ouve o argumento dele, ouve o argumento dela, assim como o Senhor ouviu o argumento de Ezequias. Ouve o clamor da tua igreja nessa noite, meu Deus. Chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone. Age na causa dessa família, meu Deus. Porque o seu age na nossa causa, meu Pai. Testemunho para levantar. Entra com providência urgente, meu Deus, na nossa causa. Porque o Senhor pode fazer, meu Deus. Aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que não está nas nossas mãos para fazer, o Senhor faz, meu Deus. Sonhos de alguém. Então, meu Deus, age na nossa causa. Entra com providência. Em nome de Jesus. Nós não vamos desistir da nossa casa. Nós não vamos desistir da nossa família. Desistimos, meu Deus. Você vai chegar. Então age por nós, trabalha ao nosso favor. Trabalha por nós, meu Deus. Você não vai parar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você Eu não creio, vai meu parar. Em nome de Jesus, meu Deus. Age com poder na nossa causa. Meu Deus, nós confiamos no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Coloca um fim no sofrimento dessas famílias. Coloca um fim, meu Deus, no desespero, na tristeza. Porque o teu deserto Coloca um fim na depressão. Coloca um fim, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ouve o nosso clamor, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus. Coloca um fim, meu
queremos de Ti, Espírito Santo. Agora Nós precisamos da Tua presença. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus. Das Tuas mãos. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É a mão de Deus. Aleluia. Onde a nossa mão não toca, a mão de Deus toca. Aleluia. Amém, irmãos Eli. Obrigada. Deus abençoe. Agradecer a igreja também. Aleluia, Senhor. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor, Pai. Obrigado pela Tua presença tão real no nosso meio, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vela para fazer cumprir a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Obrigado porque o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus guardador. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. O Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, eu quero fazer uma oração especial nesse momento ainda, Pai.
por aqueles irmãos que por motivo de doença não puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor visite cada um nesse momento, que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor repreenda o espírito de morte, Pai. Visita aquela pessoa que está em casa, visita aquela que está acamada, visita aquela que está no leito de hospital, visita aquela que está na UTI, meu Pai. Tua palavra diz no Salmo 91 que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Pai, mas nós não seremos atingidos, Pai. Cessa todo mal de enfermidade que tem tentado atingir e paralisar a tua igreja, meu Pai. De estar aqui servindo ao Senhor, se alegrando com o Senhor, meu Pai. Fortalece aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está caído nessa noite, Pai. Que um novo vigor e uma nova força, Pai, seja liberada dos altos céus nesta noite, e que os teus filhos sejam levantados para a glória do teu nome, meu Pai. É que nós oramos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Chegamos no final de mais um culto, né, irmãos? 11 meses vencidos nesse ano de 2024, né? Passamos por muitas coisas, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E você que está aqui nessa noite, escolheu a melhor parte. Que você possa voltar para a tua casa, cheio daquilo que você veio buscar no Senhor nessa noite. Amanhã nós temos o nosso culto financeiro às 19h30. E no mês de dezembro, o nosso encerramento será no dia 26. A igreja não para, né? Nós sabemos que muitos vão viajar por causa das festividades do Natal, mas você que estiver aqui é nosso convidado especial. Nós vamos fazer um encerramento brilhante, vamos ter um culto com testemunho, vamos ter um culto com a presença da cantora Joyce Tavares, lá de Goianésia, que já esteve aqui esse ano. Ela vai voltar para fazer esse encerramento aqui conosco. Depois do culto nós vamos confraternizar ali na cantina, encerrando o nosso ano com chave de ouro e dando toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer minha parceira que está quietinha ali, né? Sofreu uma quedinha, como diz a bispa, ralou a pintura, mas está firme ali, graças a Deus, né? Agradecer a todos, né? A pastora Júnia pela palavra, o louvor, a Marta aí com as mídias, né? Uma bênção, irmãos. Vamos ficar de pé para nós recebermos a bênção e voltarmos para os nossos lares abençoados. Estenda as tuas mãos. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a unção consoladora do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe e vão com Deus.